Agora, você não começou como apresentadora? Não, eu comecei no rádio. Eu comecei como uma locutora. No interior? É, em Santa Catarina, que é a terra onde eu nasci. Tinha preconceito com mulher em rádio? Muito. Mulher que fosse pro rádio, eu comecei em 74, imagine. Em 1980, 86, 89, por aí, ainda havia muito preconceito. Por quê? Era assim, porque era um ambiente literalmente masculino. Então, apareceu mulher, era mais ou menos assim, chegou carne nova no pedaço. Que besteira. Hoje, quando a gente fala de preconceito, de assédio, eu sofri muito isso na minha vida. Então, era assim, isso aqui não é ambiente para mulher. Mulher vagabunda, não tem o que fazer na vida, vai ser radialista. Tinha isso? Opa, vagabunda sim, olhando na tua cara. Você tá brincando? Sabe a E você não dava um Gonçalves? soco? Não, eu dei um na cara de um sujeito. Você já deu soco? Ele meteu a mão na minha bunda. Aí você deu um soco na cara? Eu dei. Que ótimo. Eu tava andando no corredor e ele veio e eu pá. Do rádio mesmo? No rádio. E aí? Porque eu falei, gente, respeito. Isso não, você fez, não tenho dúvida que você fez o que deveria ser feito, mas teve consequência pra você? Não teve. Todo mundo ficou do seu lado. Porque eu tava chegando, todo mundo achava que podia também chegar, entende? Meter a mão. Mas pôr a mão? É mais ou menos isso na época. Hoje mudou, hoje a gente vive um paraíso. E aí eu mostrei com aquele tapa na cara, bem dado, que eu era desse jeito, que me respeitasse como mulher, como profissional. Passaram a te respeitar depois? Passaram, porque aí tinha um outro problema. O apresentador ganhava os tubos, tinha a mesma audiência que eu. E aí eu fui e peitei o diretor. Eu falei, peraí, qual é? Por que eu tenho que ganhar menos que ele? Não, a gente é igual, a gente briga por igual aqui em audiência. E olha, sabe quanto que a gente tinha de audiência na época? 82%. Não tinha pra ninguém os programas de rádio. É todo mundo. Era a cidade inteira com a gente. E igualou o salário? Opa! Parabéns. É isso, meu filho. Muito bem. Brigar. Tem que brigar. Assim que se faz. Aliás... Provar que você tem razão, tem argumento. Porque assim, você discutir, entrar numa discussão sem argumento, desculpa, você vai perder. Então, se argumente com a verdade. Eu vou aproveitar a ocasião aqui e brigar por direitos iguais entre os sexos. Olha, eu ganho 5 vezes menos que a Eliana. Por favor, vamos igualar esse salário aqui no SBT, tá bom? Bora lá. Você sempre quis trabalhar com comunicação? Sempre. Desde criança? Eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já queria... Eu conheci televisão, Danilo, eu tinha 16 anos de idade. Eu vivia na roça, não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha televisão, só tinha rádio. Vamos ver se você tem a mesma história que minha mãe. Minha mãe fala que a primeira vez... Minha mãe é da roça também. Da roça. Minha mãe fala que a primeira vez que deram chocolate, ela ficou com nojo porque ela achou que era barro. Ela nunca tinha visto chocolate. Acredito. Sabe essas coisas todas que as pessoas falam, sua infância, como foi? Foi de uma pobreza imensa. Só que a gente trabalhava a terra e cultivava e comia daquilo que se produzia, né? Que se comprava roupa. Não se produzia roupa, mas o resto a gente produzia tudo. Carne, ovos, batata, manteiga. Aí vinha o leite, manteiga, amendoim. Você plantava de tudo, cenoura, hortaliça, fruta, verdura. Um pomar imenso que as frutas se estragavam, você tinha que colher e tratar porco, galinha com ele, entende? Mas você quando era criancinha, quando era criança, eu ganhei um radiogravador do meu pai, eu ficava fingindo que eu apresentava programa de rádio. Você também fazia isso? Também. Aí tem uma passagem muito interessante. Eu aprendi depois com meu querido Paulo Martins, hoje não faz mais rádio, faz só TV. Ele, quando eu fui pro rádio, ele falava assim, o ouvinte precisa ver o que você está falando. Ele precisa enxergar o que você está relatando. E essa foi uma lição que eu nunca mais esqueci. Depois isso para a televisão é um pulo, né? Porque você falava. E aí, 1969, quando o homem pisou a Lua, certo? Certo. Pisou na Lua em 69, radinho, aqui, ó. Toda aquela emoção, né? A pisada na Lua, a marca. Tem que fazer a pessoa enxergar. Eu enxerguei aquilo. Eu enxerguei. Ouvindo, você enxergou. Eu enxerguei. Quando eu vi televisão pela primeira vez, que eu vi a imagem da pisada na Lua, eu falei, era exatamente do jeito que eu ouvi, que eu imaginei. Isso é um profissional de rádio. Isso é maravilhoso! Isso é um radialista de verdade. Porque se você... Porque o que acontece? Quem está ouvindo o rádio não está vendo o corpo estendido no chão.
Cabe a você fazer o relato. Isso é rádio de verdade. Na tua voz você vai passar a emoção, o sofrimento, a alegria, o entusiasmo. Isso é rádio. Rádio não é um gordo ficar lá xingando pessoas por telefone. Isso não é rádio, isso é baixaria. Isso é coisa... O rádio é isso aqui que ela tá falando. Olha, eu sou radialista, é tão bom que uma vez eu transmiti uma queima de fogos, São Paulo inteiro se emocionou. Tá? Você me respeita. Mas você, quando era menininha e brincava de apresentar programa de rádio, você mesmo falou, você cresceu na roça, no meio dos tomates. Como é que você fazia? Eu fazia o seguinte, as minhas bonecas eram todas com as coisas que tinha na roça. E o meu microfone, que eu conhecia o microfone através de uma revista, eu sabia como era. Você tinha visto a foto o formato do microfone, eu sabia. Eu fazia os meus microfones de espigas de milho. E eu dava aula... Eu fazia programa de auditório com as galinhas. Não tô chamando ninguém de galinha aqui, não. Mas as galinhas... Eu senti a indireta, hein, Olga? Não é a indireta, não. Você conhece um galinheiro, Diguinho? Esse aí... Eu conheço galinheiro. Esse aí conhece o maior galinheiro. Você conhece o Café Fotô. Ele chega lá, esse aí é o rei do fotô. O galinheiro... É o rei do galinheiro. O galinheiro tem o puleiro. Os pintos eu deixo pro Danilo. Cala a boca. Como que era? Vamos manter o nível. O galinheiro tem o puleiro das galinhas. Elas ficam tudo empoleiradas. É assim como o auditório, é uma escadinha. E aí elas ficavam tudo bonitinhas assim, e eu pegava o microfone... E fazia show pras galinhas. Eu fazia a voz de uma, fazia a voz de outra, interagia, eu fazia as vozes. Quando as galinhas não gostavam do show, jogavam ovo em você? Não, às vezes elas ficavam... Não, elas tinham que pôr ovo todo dia, porque senão o bicho ia pegar. Cadê as espigas de milho? Cadê? Eu quero ver como é. Cadê? Traz as espigas aqui. Você não usou essas espigas não, né? Agora que eu quero ver. Foi pra lá, esse Vai lá, tá por aqui. Favor. Vai lá. Descasca esse milho pra mim, Você apresentava pras galinhas. Juliana, fica aqui, só pra ela demonstrar. Fica aqui na frente. Não, você vai descascar. Tá bom, só pra gente lembrar. Fica aqui na frente dela. Você... Descasca a espiga aqui. Só que eu fazia com espiga de milho seca. Ah, essa daqui tá molhada? Não, você vai levar 3 dias pra descascar. Tá não é assim que descasca. Vai, entra com a unha aqui, ó. Entra com a unha aqui? Aqui, ó. Ah, descasquei, boa. Aí, ó. Eu não quero quebrar minha unha, ó. Ah, mas da roça não tem disso. Ó. Se fosse uma banana, já tava descascada. Cala a boca, você. Cala a boca. Você tá só, velho. Olha a elegância que a Olga veio no programa. Não vem com baixaria, vamos respeitar. Olha que espigão. Eu tô falando pra você, não pra ela. E aí, tá aqui. Tá, tira. Tirei aqui. Cadê a faca? Aqui tem faca aqui, não? Pronto, tá aqui. Vamos fazer 2 microfones? Vamos. Vamos. E agora? Se eu te contar pra que você usava o sabugo depois. Que é isso? Tô curioso. Tô curioso. Cadê a faca? Cadê a faca? Precisa de faca. Você gosta de milho verde? Eu adoro milho verde, adoro curau e pamonha. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas fresquinhas. Oi? Pamonha de Piracicaba. Você nunca fez, nunca cortou milho, essas coisas? Eu cortava assim, eu comia sempre assim. A mãe dele corta o bife pra ele, ó. Como é que vai cortar milho? Cala a boca. Ok, tira Agora, aqui. Se fosse com o milho seco, era só fazer assim. Debulhava. Debulhava na mão. Mas se você fizer assim, aqui pra gente poder demonstrar pro público, a gente faz assim. Depois não vamos perder esse milho, não. Enquanto você faz aí, me explica o que você fazia com o sabugo. O sabugo? Se é comigo, eu ia mandar no ângulo. ângulo. Do milho. Pra que serve o sabugo do milho? O sabugo serve pra gente fazer fogo. Quando ele tá seco, né? Ah, ele é bom é boa lenha. É boa lenha. Boa lenha. E aí, bom, aqui não vai dar pra ficar, não vai ficar legal. Aqui? Mas pensa nisso aqui, ó. Ah, você esculpia. Esculpia, mas com o milho verde é um espetáculo, milho seco. Então, se você fizer isso... Você que ligou na TV agora, não é um programa de culinária, tá? Nós estamos fazendo um programa de... Fica uma canopla. E você... Claro que bem feitinha, essa aqui tá horrorosa, né? Claro, mas... Oi, Danilo, tudo bem? Você sabe por que a gente usa sabugo depois de seco, assim? Pra quê? Qual é a utilidade do sabugo? Não, no sítio, no interior, a gente não tinha papel higiênico. Nem jornal. Vocês assoavam o nariz com o sabugo. Não desceu?